Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou corrigir os exercícios envolvendo densidade, massa específica, pressão atmosférica, hidrostática, pressão normal, definição, tá? Aqueles exercícios que eu mandei para vocês, bem simples, aplicação simples daquelas equações. Só que às vezes, alguns detalhes que a gente não fala na teoria, no exercício a gente comenta. No exercício número 1, uma solução foi preparada misturando-se 30 gramas de um sal em 300 gramas de água. Considerando-se que o volume da solução é igual a 300 ml, determine a densidade dessa solução em grama por ml. Nesse exercício 1, a gente vai usar a equaçãozinha da densidade, que vai ser a razão entre a massa da solução pelo volume ocupado. A massa da solução é uma massa total de 330 gramas, que é 300 de água mais 30 de sal. Então, são 330 gramas. Essa mistura ocupa um volume de 300 ml. Então, a densidade aqui vai ser 330 por 300, dá 1,1 grama por ml. É também uma unidade medida de densidade, tá? A gente aprendeu lá grama por centímetro cúbico, que é bastante usado, né? Do Sistema Internacional de Unidades é o quilograma por metro cúbico, porém a gente pode usar também grama por ml. Nesse caso aqui, tranquilo, até mesmo exercício pediu. Bem fácil, bem tranquilo mesmo. No exercício número 2, um vidro contém 200 centímetros cúbicos de mercúrio, de densidade 13,6 gramas por centímetro cúbico. Calcule a massa do mercúrio contido. A gente vai usar a mesma equaçãozinha, né? No exercício número 2. A densidade do mercúrio vai ser razão entre a massa de mercúrio e o volume que essa massa ocupa. A densidade foi dada 13,6 gramas por centímetro cúbico. A massa é o que a gente quer. O volume, 200 centímetros cúbicos. Aqui é grama por centímetro cúbico. Então, eu posso usar isso aqui em centímetro cúbico. E a massa eu vou encontrar em grama, tá? Aqui basta fazer uma regrinha de 3. Massa vezes 1, massa. Vai ser igual a 13,6, 200. Regra de 3 simples, que dá uma massa de 2.720 gramas. Eu sei que é grama aqui por causa da densidade lá, grama por centímetro cúbico. Isso aqui é centímetro cúbico, ali é grama, tá? Isso aqui, se a gente precisar, corresponde a 2,72 quilogramas. É uma massa bastante altinha, né? 2,72 quilogramas. Como que eu fiz? Dividi isso aqui por 1.000, porque cada 1 quilograma tem 1.000 gramas, tá? Tem grama, divide por 1.000, vira quilograma. Tem quilograma, faz vezes 1.000, vira quilograma. No exercício número 3, qual a densidade em grama por centímetro cúbico de uma solução de volume igual a 5 litros e massa de 4.000 gramas? Bom, a gente vai usar a mesma equaçãozinha, né? No exercício número 3,
Pede a densidade, vai ser a razão entre a massa e o volume. A massa já está em grama, 4.000 gramas. Eu vou escrever em notação científica, fica 4 vezes 10 elevado à terceira grama, tá correto. Agora o volume é litro, mas está pedindo em grama por centímetro cúbico, né? Aqui está em grama, só escrevi em notação científica. Aqui tem que estar em centímetro cúbico. Bom, lá na teoria, acredito que eu não passei para vocês, mas a gente pode converter litro em centímetro cúbico. A razão é 1 litro corresponde a 1 vezes 10 elevado a menos 3. Mais 3. Menos 3 não, mais 3. 1 vezes 10 elevado a mais 3. 1 vezes 10 elevado a terceira centímetro cúbico. Então, toda vez que você tiver o volume medido em litro e precisar de centímetro cúbico, é só multiplicar por 10 elevado à terceira. Igual que a gente tem aqui, ó. Eu tenho um volume de 5 litros. Como que eu faço para converter em centímetro cúbico? Vezes 10 elevado à terceira. E aí já está na unidade que o exercício pediu. A massa já era grama, só escrevi em notação científica. O volume de litro eu passei para centímetro cúbico. 5 litros corresponde a 5 vezes 10 elevado à terceira centímetro cúbico. Aí 10 a terceira aqui pode cancelar, né? Quando a gente divide, esse expoente sobe negativo, dá zero. Ou 10 a terceira dividido por 10 a terceira é 1. Então, a densidade aí vai ser 4 por 5, 0,8 gramas por centímetro cúbico, como foi pedido. Então, a gente só teve que fazer a adaptação ali de litro para centímetro cúbico. Ah, professor, se eu quero deixar grama por litro, pode? Pode também. Nesse caso, eu só coloquei grama por centímetro cúbico porque o exercício pediu. Neste caso aqui era obrigatório, tá? Mas, numa prova dissertativa, onde ele não pede a unidade medida, não dá preferência, poderia ser, sim, grama por litro também, sem problema algum, ok? No exercício número 4, aí já envolve pressão, né? Uma força de 200 newtons é aplicada sobre uma área de 0,05 metro quadrado. Ache a pressão exercida sobre essa área. Aí é para usar a definição de pressão no exercício número 4. Pressão é a razão entre a força e a área de ação dessa força. No caso aqui, a força a gente tem, que é 200 newtons, e a área a gente já tem também, 0,05. E prestar atenção que já é metro quadrado, né? Quando não for, tem que converter. 0,05 metro quadrado, tá correto. Então, essa pressão aqui vai ser de 200 dividido por 0,05 dá 4.000 newton por metro quadrado. Ou PA, né? Poderia ser 4.000 PA. Ou a gente pode até escrever isso aqui também em notação científica, que é mais comum, né? 4 vezes 10 elevado à terceira newton por metro quadrado. Ou PA, se quiser também, mesma coisa. Tanto faz essa resposta como essa aqui, ó. 4.000 newton por metro quadrado. Uma pressão boa essa aí, né?
E é a definição de pressão em física, força dividido pela área onde essa força atua. Maior área para a mesma força gera uma menor pressão. Menor área para a mesma força gera uma maior pressão, ok? Bem tranquilo, bem fáceis mesmo os exercícios, né? E em química também trabalha bastante isso aí, né? Densidade, massa específica, pressão, é um assunto que é mais ou menos interligado. Depois a gente vai puxar isso aqui para os princípios da hidrostática, de Stevens, Pascal, Arquimedes. E química vai para outro ramo. Mas o basicão aqui é o mesmo, tá? No exercício número 5. A pressão atmosférica em determinada região da Terra é igual a 780 milímetros de mercúrio. Acha o valor que apresenta corretamente a pressão atmosférica no local em atmosfera. Aí é só para a gente converter milímetro de mercúrio em atmosfera. Lembram lá da teoria? Uma atmosfera corresponde a uma pressão que equilibra 760 milímetros de mercúrio. Essa coluna aqui corresponde a uma atmosfera. Se eu tenho 780 milímetros de mercúrio, isso aqui corresponde a X atmosfera. É só fazer uma regrinha de 3 aqui, ó. X vezes 760, 760x. Vai ser igual a 1 vezes 780, 780. Então, a pressão X, que corresponde a 780 milímetros de mercúrio, vai ser 780 dividido por 760. X vai ser 1,02 atms. Aqui era só para fazer a conversão e fazer uma regrinha de 3, para a gente lembrar que em milímetro de mercúrio, uma atmosfera corresponde a 760 milímetros de mercúrio. Abaixo disso é menos que uma atmosfera, acima disso é mais que uma atmosfera. Isso aqui parece coisa à toa, pequena, mas é uma variação boa aí de pressão, bom? No exercício número 6 agora, né? A cada 10 metros de profundidade de água, aumenta-se aproximadamente uma atmosfera. Após mergulhar em um lago com 20 metros de profundidade, o mergulhador estará sujeito a uma pressão em milímetro de mercúrio igual a... Então, nesse exercício número 6, é assim. No exercício número 6. Ele está em um lugar aí, né, que tem água. Vamos supor que esteja cheio. E ele está a 20 metros, né? 10 metros aqui. E 10 metros até onde ele está. Vou colocar aqui, ó, esse ponto aqui. 10 aqui mais 10 aqui dá um total de 20 debaixo da água, né? O exercício fala que cada 10 metros que afunda, a pressão aumenta 1 atmosfera. Então, aqui aumentou 1 atmosfera. Aqui mais 1 atmosfera. Então, só a coluna líquida exerce sobre ele uma pressão de 2 atmosferas. Só que a gente não pode esquecer que aqui na superfície tem a pressão normal também, que é mais 1 atmosfera. Então, na verdade, quando ele está a 20 metros debaixo da água, sobre ele a gente tem 3 atmosferas de pressão.
2 exercida pelo líquido e mais uma da massa de ar, que é a pressão normal atmosférica. Então, o que a gente vai fazer é só converter isso aí em milímetro de mercúrio, não é? E usando a mesma relação aqui. Uma atmosfera corresponde a 760 milímetros de mercúrio. Quando ele fica sujeito a 3 atmosferas, por que 3? 2 da de água mais uma da superfície, natural, normal, massa de ar. Ele fica sujeito a X a milímetros de mercúrio. Daí é só fazer uma regrinha de 3, olha. 1 vezes X, X. Vai ser igual a 3 vezes 760. Só fazer esse produtinho aqui e já era. Que vai dar aí 2.280. Então, a pressão que ele recebe aqui, a 20 metros abaixo da água, 2.280 milímetros de mercúrio. Que corresponde a uma pressão de 3 atmosferas. Esse exercício eu até coloquei porque bastante aluno, candidato, quando vai resolver essa questão, esquece da pressão atmosférica. Considera somente a coluna de água, fazendo 2 atmosferas de pressão sobre o mergulhador, tá? Não pode esquecer. É uma mais uma da água, 2 atmosferas, mais a normal, natural, na superfície da Terra, que é exercida pela massa de ar na superfície de qualquer líquido, tá? É uma panela com água, quando você põe aberta para ferver, tem uma atmosfera lá em cima. É lógico que varia um pouquinho por causa de ar mais quente, mais frio, né, dentro de casa. Uma poça d'água, por exemplo, na rua, a pressão é de 1 atmosfera, ok? Bom, no exercício número 7, o salto de um sapato masculino tem, aí faltou, né, ficou errado, tem área de 64 centímetros quadrados. Supondo que a pessoa que calce tenha peso igual a 512 newtons e que esse peso esteja distribuído apenas no salto, determine a pressão média exercida sobre o solo. Aí é só usar a equaçãozinha da pressão, né? Que é força dividido pela área de ação dessa força. No exercício número 7. Pressão vai ser força dividido pela área. Só que aqui tem que tomar cuidado porque a força está em Newton, no Sistema Internacional de Unidades. E a área não, a área está em centímetro quadrado, que não é do Sistema Internacional de Unidades. A gente vai ter que converter centímetro quadrado em metro quadrado. Aí a razão é assim, ó. 1 metro quadrado é igual a 10 elevado à quarta centímetro quadrado. Se você tem metro quadrado e quer ir para centímetro quadrado, é só fazer vezes 10 elevado à quarta. Agora, se você tem centímetro quadrado e quer ir para metro quadrado, é vezes 10 a menos 4. Aqui, quando você tem metro e quer ir para centímetros, você está multiplicando por 10.000. 1 metro quadrado tem 10.000 centímetros quadrados. Aqui você faz o inverso. Se tem centímetro quadrado, você está dividindo por 10.000, tá?
Então, toda vez que você precisar converter centímetro quadrado em metro quadrado, é só multiplicar o valor dado por 10 elevado a menos 4. É regrinha. Igual lá a velocidade média, nunca muda. Então, aqui fica a pressão que vai ser a força 512. A área, se eu deixar 64 centímetro quadrado, não serve. Fica 64 vezes 10 elevado a menos 4. Então, a pressão aqui vai ser 512 por 64 dá 8. Quando divide, essa base sobe. Sobe com o expoente e o expoente muda de sinal. Aqui dividindo é 10 a menos 4, quando ele sobe, fica 10 elevado à quarta. Aqui, Newton por metro quadrado, ou Pascal, que é a mesma coisa, tá? Só que aí é o seguinte, essa pressão é a pressão que o corpo da pessoa faz sobre o piso, que é o que está pedindo, né? Só que metade fica num pé, metade no outro, tá? Então, se a gente for fazer em cada pé, a pressão vai ser de 4 vezes 10 elevado à quarta Newton por metro quadrado. Cada pé exerce uma pressão dessa. Os dois pés juntos no chão exercem uma pressão total de 8 vezes 10 elevado à quarta Newton por metro quadrado, ok? Neste caso, é como ele está pedindo, a força que esse peso faz no piso seria aqui, dos dois pés juntos, tá? Se pedisse de um pé só, 4 vezes 10 elevado à quarta. E se ele ficar num pé só, aí a pressão é inteira num pé só, tá? Lembra que eu falei lá da bailarina que dança na ponta? Por acaso ela ficar com um pé só, e na maioria das vezes ela fica, né? A pressão total do corpo vai ali na ponta do pé. E é uma pressão enorme, né? Nesse caso aqui fica metade em cada um, não sente tanto. E para fechar aí a nossa série de exercícios, né? Para melhorar o entendimento, tem o exercício número 8. No exercício número 8, imagine que você esteja diante de uma piscina de 4 metros de profundidade. Calcule a pressão no fundo dessa piscina em atmosfera e em Pascal, ou Newton por metro quadrado, né? Olha, igualzinho a gente fez lá no exercício número 6. Tem a pressão atmosférica e depois tem a pressão da coluna líquida, de 4 metros de altura. Como é água, a gente poderia até fazer uma regrinha de 3, mas eu vou fazer usando as equações. Vou apagar aqui. Vou fazer usando a equação certa, tá? Porque ali tem a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Esse exercício número 8. A pressão total vai ser a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. A pressão atmosférica é a pressão normal de uma atmosfera. E a pressão hidrostática específica vezes gravidade vezes a altura. Olha, nessa equação, como a gente está trabalhando aqui com metro por segundo ao quadrado, metro, a gente vai trabalhar com o sistema internacional de unidades. E aqui, a gente vai ter que usar Newton por metro quadrado, tá? Aí depois converte em atmosfera. Então, a pressão aqui vai ser a pressão atmosférica é 1 vezes 10 elevado à quinta Newton por metro quadrado.
Deixa eu até pôr aqui uma atmosfera para a gente ter como comparar, né? Ó, um ATM. A massa específica da água é 1 grama por centímetro cúbico. Que não serve, tem que estar no Sistema Internacional de Unidades. Eu vou converter grama em centímetro cúbico por quilograma por metro cúbico. Lembram? 1 vezes 10 elevado à terceira. Se eu usar um só, é grama por centímetro cúbico. Se eu usar 1 vezes 10 elevado à terceira, converti para quilograma por metro cúbico. Aqui está no Sistema Internacional de Unidades, que é o que a gente vai fazer ali, ok? Bom, a gravidade é 10 e a altura é 4. Por causa desses dois aqui que estão no Sistema Internacional de Unidades, é que eu tenho que jogar tudo para o Sistema Internacional de Unidades. Já joguei aqui. E aqui, uma atmosfera corresponde a 1 vezes 10 elevado à quinta Newton por metro quadrado. Quando for trabalhar nessa equação, já pode usar direto aqui 1 vezes 10 à quinta, tá? Que corresponde a uma atmosfera, que é a pressão natural. Agora aqui, 1 vezes 10, 10 vezes 4, 40. Vezes 10 elevado à terceira. E agora? Lá em matemática vocês aprenderam isso, né? Só posso somar se os expoentes das bases forem iguais. Do jeito que está aqui, não dá, tá? Como isso aqui já é a pressão normal no Sistema Internacional de Unidades, eu vou converter ali, ó. Então, a pressão aqui vai ser 1 vezes 10 à quinta. Aqui funciona assim, a vírgula está à direita do zero, né? Se puxar para a esquerda duas casas, eu jogo a direita duas casas. Se eu puxar aqui para a esquerda duas casas, fica 0,4, não é? Aí o expoente vai para a direita duas casas, mais 4, mais 5. Agora os dois estão iguais, ó. Mas aí eu vou somar 1 mais 0,4 e repetir a base, que é a mesma, tá? Então, a pressão aqui vai ser de 1,4 vezes 10 elevado à quinta Newton por metro quadrado, ou Pascal, PA, que é a mesma coisa. 1,4 vezes 10 elevado à quinta. Agora eu vou converter isso aí em atmosfera, né? Porque está pedindo em atmosfera e Pascal. Achei em Pascal. Aqui é a mesma coisa. Uma atmosfera é igual a 1 vezes 10 elevado à quinta PA. Quantas atmosferas a gente vai ter em 1,4 vezes 10 elevado à quinta PA? Aí é só fazer uma regrinha de 3, ó. X vezes 1 vezes 10 à quinta fica 1 vezes 10 elevado à quinta x. Isso é igual a 1 vezes 1,4, 1,4 vezes 10 elevado à quinta. Então, a pressão X que eu quero vai ser 1,4 vezes 10 elevado à quinta dividido por 1 vezes 10 elevado à quinta. O 10 à quinta aqui dá para cancelar. Porque quando divide, esse aqui sobe e muda de sinal. Mais 5 menos 5 cai para 0. Ou, no caso ali que são iguais, dá para cancelar. Então, o x aqui vai ser igual a 1,4 ATMs. Então, aqui a gente tem a pressão em atmosfera e em Pascal, como o exercício pediu. 1,4 ATMs, que corresponde a 1,4 vezes 10 elevado à quinta Pascal, que é igual a 1,4 vezes 10 elevado à quinta Newton por metro quadrado. Tomar cuidado que quando for trabalhar aqui, a pressão aqui tem que estar no Sistema Internacional de Unidades, tá bom?
Bom, era isso. Os exercícios são relativamente fáceis. Essas regrinhas aí de conversão, em física vocês usam bastante, o tempo inteiro. Em matemática também vocês usam. Em química, então, nem se fala. Isso aí a gente só relembra aqui, mas é coisa que você tem que guardar, tá? Essas conversões aí de unidades. Isso aí nem faz parte, assim, do ensinamento do exercício. Ele só relembra lá para usar aqui, para você saber que em algum momento estudou. Espero ter ajudado, colaborado com vocês mais um pouquinho. Na próxima aula a gente segue aí com os princípios da hidrostática. Tchau, pessoal. Até a próxima aula.